Paz do Senhor, querido professor, é uma honra, é uma satisfação estarmos aqui mais uma vez juntos no EBD Online, comentando nessa feita a lição de Juvenis, 15 a 17, a lição de número 11, né, que tem por título Posso Fazer a Diferença, comentada por nossa irmã Thelma Bueno, que inclusive alguns anos atrás esteve presente aqui no nosso Cabedalp, e foi uma bênção ouvi-la naquela ocasião. Posso fazer a diferença é o título da nossa lição de hoje. A leitura bíblica é sempre importante você, querido professor, fazer a leitura na classe junto com os seus alunos. A leitura está em Lucas capítulo 10, os versículos 25 a 37. A passagem, é a célebre, muito conhecida, maravilhosa, edificante passagem da parábola do bom samaritano. Os objetivos de nossa lição é compreender que podemos fazer a diferença onde estamos, conscientizar de que podemos fazer a diferença com nossas ações e, por fim, explicar o que é fazer a diferença mediante o amor. Sempre atento à interação, às dicas, os subsídios que percorrem toda a lição. Também conheça os seus alunos. É sempre importante você ler tudo isso para uma melhor compreensão, para uma melhor transmissão do assunto em questão. Pois bem, o primeiro ponto da lição é fazendo a diferença onde estamos. Quem é o meu próximo? Como indicação, como primeira indicação, eu quero indicar para você, olha, as parábolas de Jesus comentadas por John MacArthur. São muitas parábolas e vale a pena essa sugestão. Você pode estar procurando aí a nossa livraria Arca Missionária e acredito que será de grande edificação para as nossas vidas espirituais. Pois bem, o tema proposto por nossa irmã Thelma Bueno, nossa comentarista, é a parábola do bom samaritano. Só para esclarecer, as parábolas de Jesus, já uma definição aqui do que seja a palavra parábolas, as parábolas de Jesus eram metáforas engenhosamente simples que transmitiam lições espirituais profundas. Era um recurso muito usado por nosso Senhor, o mestre dos mestres, que ele se utilizava de histórias fictícias para ilustrar grandes verdades, grandes ensinos para o crescimento daqueles que ouviam. E o tema hoje é a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que começa assim: Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A intenção daquele homem era desacreditar Jesus publicamente. A intenção daquele homem, como é um ditado muito popular que temos aqui, é colocar Jesus em maus lençóis. E ele se aproxima com uma pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus ele responde a pergunta daquele homem com uma outra pergunta. Isso também era muito peculiar, era muito visto nas pregações de Jesus. Era muito comum ele responder uma pergunta com outra pergunta, e ele faz isso aqui. E ele pergunta: como está escrito? Como você entende? E aquele intérprete da lei, aquele doutor da lei, conhecedor das Escrituras, ele disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, muito bem, faça isso e você viverá. Mas aquele homem, querendo se justificar, querendo se promover diante da multidão, pergunta a Jesus, faz uma segunda pergunta e diz: quem é o meu próximo? Aí sim Jesus ele entra com muita categoria, com muita simplicidade, mas também com muita profundidade naquilo que ele queria ensinar. E ele inicia com uma parábola contando que descia um homem de Jericó, que descia um homem de Jerusalém para Jericó, e esse homem caiu nas mãos dos
salteadores e lhe pegam, rouba tudo que ele tem e lhe causa muitos ferimentos e jogam esse homem no meio do caminho e ele fica lá quase que morto. E Jesus continua a história. Você pode estar contando, você deve contar essa história de forma bem detalhada para os seus alunos e no final fazer uma aplicação prática do que é que Jesus estava querendo dizer. Descia ali por aquele caminho um sacerdote que viu aquele homem, mas ao invés de ajudá-lo, de socorrê-lo, Jesus é claro quando diz que ele passou de longe, passou bem distante. Olhe que o sacerdote era um homem da lei, era um religioso, era um homem de Deus e semelhantemente também desceu um levita, também conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, um homem muito religioso, desceu por aquele caminho, viu aquele homem, mas também passou de largo, passou distante. E semelhantemente desceu um homem, desceu um samaritano que foi até aquele homem, cuidou dele, lhe prestou os primeiros socorros, cuidou das suas feridas, colocou aquele homem ferido que ele não conhecia, não sabia quem era, não tinha nenhuma ligação, pegou aquele homem, colocou sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria, cuidou dele, pagou uma determinada importância para que cuidasse daquele homem e disse, olha, cuida dele, eu vou ter que ir embora, mas quando voltar, o que tu gastares a mais, eu te restituirei. Jesus olha para aquele homem, aquele homem que lhe fez aquela pergunta e perguntou-lhe, qual dos três parece que te foi o próximo daquele homem? E Jesus, e o homem olha para Jesus e diz, olha, aquele que mostrou misericórdia para com aquele ferido. Jesus olha para ele e diz, vai tu e faze o mesmo. Os irmãos bem sabem, os professores também podem estar trazendo essa informação, que havia uma crise espiritual, não havia nenhuma ligação, não havia nenhuma amizade entre judeus e samaritanos. Vocês podem estar trazendo a informação quanto àquela história de Jesus e a mulher samaritana, que nem ao menos eles se comunicavam. Então havia uma barreira cultural, havia uma barreira espiritual muito grande entre judeus e samaritanos. Nesse livro que eu sugeri, na página 119, o escritor ele traz uma informação, o porquê desta crise de relacionamentos entre judeus e samaritanos. Diz assim, olha, na página 119, o povo judeu considerava os samaritanos ética e religiosamente impuros, e os samaritanos também desprezavam e desdenhavam dos judeus. Os samaritanos eram descendentes dos israelitas que haviam se casado com pagãos, quando os assírios levaram a maior parte da população do Reino do Norte para o exílio, no exílio em 722 a.C. Você pode estar conferindo essa história no segundo livro de Reis, capítulo 17. E quando os assírios conquistaram o reino do norte de Israel, eles levaram grande parte da população em cativeiro e povoaram a terra com outros países gentios. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amarte e de Sevarviã e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a ali viver, não adoravam ao Senhor, conforme os versículos 24 e 25 do segundo livro de Reis, do capítulo 17. Então, este era o motivo de não haver nenhuma ligação, não havia diálogo, não havia nenhuma ligação entre judeus e samaritanos, mas Jesus ele veio para quebrar essas barreiras, Jesus ele veio para quebrar essas barreiras culturais, Jesus ele veio para aniquilar todas essas desavenças. A desavença era tão grande que você pode observar quando Jesus pergunta àquele homem qual dos três pareceu que foi o próximo daquele homem, o sacerdote, o levita ou o samaritano. Observe que ele nem ousou falar o nome samaritano, ele não falou
ele disse assim, não, aquele que usou de misericórdia, para expor toda a desavença que havia entre judeus e samaritanos. Então, esse é o primeiro ponto da lição. É como se o samaritano, é como se o sacerdote dissesse, olha, o que é meu é meu. É como se o levita dissesse, o que é meu é meu. Mas é como se aquele samaritano dissesse, olha, o que é meu também é teu. Então, é fazer o bem. Quem é o meu próximo? É fazer o bem sem olhar a quem. Não importa se o próximo ele é crente, ele não é. Não depende se ele mantém a mesma confissão de fé que nós, não importa. Não importa as barreiras étnicas, não importa barreiras culturais, não importa poder aquisitivo, não importa. O próximo é aquele que está do nosso lado, precisando da nossa ajuda. Então, esse é o primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição, ainda no primeiro ponto, no segundo tópico do primeiro ponto, diz assim, nossa missão não diz respeito somente à pregação da palavra, não diz somente a pregar a salvação, pois as pessoas têm necessidades básicas como vestimenta, saúde e moradia. Nossa missão também é socorrer homens e mulheres no seu todo, ou seja, cuidar do corpo, da alma e do espírito. Ainda o segundo ponto diz assim, fazendo a diferença com ações, o cuidado de Jesus com os pobres. Diz assim, é o amor de Deus em nossos corações que nos leva a fazer a diferença na vida das pessoas. Sem esse sentimento, nada podemos fazer. Por isso, a palavra de Deus nos ensina a buscá-lo como um dom supremo. Está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, olha, diz assim, veja que coisa belíssima. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele ainda diz mais, quem tem Jesus possui um amor altruísta. Você pode explorar esta palavra na sua enorme e profunda definição para os seus alunos. Uma pessoa altruísta é uma pessoa que se doa para o próximo, para o outro, não importa quem seja, sem esperar nada em troca. Então, esse é o significado de uma pessoa altruísta. Quem não se compadece dos que sofrem, talvez ainda não tenha o amor de Deus em seu coração. Como cristão, temos o compromisso com Jesus e com o nosso próximo. Ainda no segundo ponto, no segundo tópico, diz assim, ninguém será salvo mediante obras sociais. Ninguém, porque a salvação é um dom de Deus, vem através de sua graça, é um presente de Deus. Então ninguém será salvo através das obras sociais. Todavia, isso não é desculpa para não se fazer nada. Então não devemos amar somente de palavras. Na primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo 18, olha, diz assim, veja que coisa bonita. 1 João 3 e 18 diz assim, onde está? Está aqui, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Não amemos somente de palavras. Então, é importante. Tiago ainda, você precisa ler isso com seus alunos. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim, ó, se você encontra uma pessoa necessitada, com fome, com frio, e se você chegar perto dela e trouxer apenas uma palavra e não lhe der o sustento, essa pessoa ainda vai permanecer com fome, ainda vai permanecer com frio. Então, se você tem condições de ajudar, traga uma palavra, mas também traga uma ajuda para o seu sustento diário. A fé sem obras, ela é morta, conclui o irmão Tiago na sua epístola no capítulo 2. E o terceiro ponto é fazendo a diferença pelo amor. Fazendo a diferença pelo amor. Fé, amor e unidade. Então, a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos é um exemplo para nós
nos dias de hoje. A Bíblia vai dizer que todos viviam juntos, compartilhando pão, com muita simplicidade, com muita singeleza de coração. Todos viviam unidos. Os crentes que possuíam riquezas, condições, vendiam o que tinham e repartiam com todos, não havendo necessitado nenhum entre eles. Então a igreja primitiva é um exemplo para a igreja moderna. E finalizando no terceiro ponto, no segundo subtópico, vai falar de Barnabé, um homem generoso. Atos 4, 35 e 36. A Bíblia conta de Barnabé, homem da tribo de Levi, que vendeu uma propriedade e doou todo o dinheiro para a ajuda dos mais necessitados. Então, essa lição, precisamos fazer esta aplicação prática. Essa lição, ela vem nos ajudar, vem abrir os nossos olhos para a necessidade dos nossos irmãos, sendo evangélicos ou não, precisou da nossa ajuda, estenda a mão e você será grandemente abençoado. Desperte tudo isso na aula, trazendo esta reflexão e esta aplicação para os seus alunos. Ainda desejando sugerir, olha, da nossa irmã Thelma Bueno, boas ideias para professores da educação cristã. São 80 atividades do maternal até os adultos. Também tem aqui, olha, também dela, Ensinando a Fé Cristã às Crianças, um guia para pais e professores, também de Thelma Bueno. E também aqui, olha, esse clássico aqui, Igreja Saudável, Educação para uma Vida Plena. Então, todos esses títulos, como sugestão, você pode estar procurando aí a nossa livraria Arca Missionária e você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe, viu? Se você ainda não é inscrito no canal da nossa EADALP, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação e que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.